Olá, seja muito bem-vindo a mais um Revista Maricá. Aqui é o nosso ponto de encontro semanal, onde você fica por dentro de tudo o que acontece na nossa cidade, com muitas entrevistas, entretenimento, saúde, cultura e informação. E para deixar nosso domingo mais cultural, tem arte por aqui. O multifacetado Boive é o nosso convidado especial no quadro cultural. Ele canta, dança, compõe, produz e tem muita história para contar. No quadro de turismo, vamos até a bela orla da praia de Ponta Negra. Se você ainda não conhece, prepare-se para se apaixonar. E para quem gosta de movimento, tem esporte no programa. Vamos receber dois representantes da Maricá Runners, Márcio Rocha, um dos fundadores, e o professor Vitor Rangel, que vão contar tudo sobre essa incrível comunidade de corredores que cresce cada dia mais. No Momento Pet, o assunto é sério. Você já ouviu falar no verme do coração? Esse problema pode afetar seu cão ou gato. Mas calma, a doutora Júlia Soares vai explicar tudo sobre a prevenção e cuidados. E tem muita inspiração para quem quer se vestir com estilo. Jo Andrade vem cheia de dicas de moda para você arrasar no visual. Temos ainda o nosso quadro Curiosidades, com fatos que vão surpreender você, e o Momento Reflexão, para finalizar o programa com uma mensagem inspiradora. E não se esqueça de se inscrever no canal da TV Maricá. Agora ative o sininho, deixe seu like e compartilhe esse vídeo, porque assim você e seus amigos ficam por dentro de tudo que rola por aqui. Agora, sem mais delongas, preparados? O Revista Maricá está no ar. Hoje o Revista Maricá recebe um artista completo e cheio de personalidade, Boivi, cantor, compositor, produtor e ativista. Ele tem uma trajetória marcada pela inovação musical e pelo compromisso com a visibilidade LGBT+. Natural do Rio de Janeiro, começou na dança, passou pela produção artística e conquistou reconhecimento com a sua música autoral. Seu primeiro single, Não Nego Fogo, chamou a atenção até de Lady Gaga. Vamos bater um papo sobre a sua carreira, inspirações, sua conexão com a Maricá e desafios da cena musical para a comunidade LGBT. Seja bem-vindo, Boivi. Obrigado, amigo. Muito Quanto bom ter tempo, né, a aqui, gente tá né? pra bater um Quanto papo tempo! assim e tal. Ainda bem que você achou um tempinho na sua agenda e está aqui com a gente hoje no Revista Maricá. Para começar, você iniciou a sua trajetória na dança. Sim. Como é que essa experiência influenciou na sua carreira? Conta pra gente. Eu comecei na dança, na lamberóbica, depois fui pro hip hop e na dança contemporânea que eu me achei, assim. Eu lembro que eu tive uma professora no Rio, no Centro Coreográfico do Rio de Janeiro, num projeto da Prefeitura do Rio, que era o Rio Passa Frente. E lá eu tive uma professora chamada Camila Festa, da dança contemporânea, que ela falou que a partir dos movimentos da dança, a gente consegue refletir um pouco sobre as nossas atitudes. E, por exemplo, se eu quisesse chegar ali naquela porta, eu poderia chegar de diversas formas. E aí, tipo, eu comecei, adaptei aquilo para minha vida, absorvi, e tudo que eu comecei a construir na minha carreira foi a partir disso. Tipo, de que maneira eu consigo chegar até aquele lugar que eu quero. E acho que acho que esse pensamento para qualquer tipo de artista é muito legal, porque você encontra vários desafios, né? Aqui a gente está num país que a cultura ela é um pouco difícil de ser acessada, ainda mais se for da comunidade LGBTQIA+. Então, quando você pensa que existem várias formas de você chegar em algum lugar, deixa de te colocar num lugar de limitação e passa a te colocar num lugar mais de atrevimento. Então, por exemplo, até chegar naquela porta ali, eu posso ir girando, eu posso ir rodando, posso ir dando cambalhota, posso ir devagar, eu posso ir no meu tempo, posso ir rápido, posso ir mais lento. Então, a dança ela me trouxe isso e fez com que, na hora que eu tivesse as minhas dificuldades, pensasse de que maneira eu posso chegar até lá e driblasse os meus desafios, que não são poucos. Ou seja, enfrentar os desafios dançando, né? Dança. Seu primeiro single, Não Nego Fogo, teve uma repercussão muito boa. Inclusive, você conseguiu elogios até de Lady Gaga. Como é que foi isso? Conta pra gente. Lady Gaga, tá vindo pro Brasil, ó, me chama aqui em Maricá, hein, mulher. Cara, tipo, foi a coisa mais louca da minha vida, porque eu lancei uma música, eu era empresário de uma outra cantora, que ela quebrou o contrato comigo, e aí, tipo, eu não queria mais saber de dança, não queria mais saber de arte, não queria saber de porcaria nenhuma, mas eu tinha gravado uma música com ela e uma outra amiga minha, que participou desse clipe, e eu tirei a voz dela, porque já quebrou o contrato comigo, amor, beijo, tchau. E aí, lancei com essa música com uma amiga minha, e eu queria lançar de uma maneira, sei lá, mais profissional, não só com o meu nome. Então, criei o nome Boive e tal.
e lancei na internet. E aí eu consegui fazer um show, meu primeiro show, que foi um fiasco. Tinha 4 pessoas na plateia e as outras 3 eram pessoas da minha equipe, assim. E foi muito ruim, foi muito ruim. Hoje eu tenho essa consciência. E aí, quando a gente saiu de lá, eu falei pros meus amigos, tipo, ai, cara, foi maravilhoso, foi incrível. E o pessoal, não, foi uma bosta. Eu falei assim, não, foi maravilhoso, cara. Foi meu primeiro show, tipo. E fui com aquela energia pra casa. Cheguei em casa, agradeci muito a Deus, agradeci muito ao universo, porque eu tenho uma conexão com o universo muito forte. E aí, tipo, agradeci. E aí, na terça-feira, eu tava no meu escritório com meu ex-sócio. E aí, do nada, a gente compartilhou no Twitter o clipe de Eu Não Nego Fogo. E aí subiu lá na minha página do Facebook, Lady Gaga Amazing. E a gente pensou, não, isso é fake, isso não é verdade. Isso é aquilo Não que eu é o achei, perfil achei que dela. ele tava brincando comigo. Inclusive as pessoas falam até isso hoje em dia, não era ela. E era ela sim, era o perfil dela, porque quando você colocava lá no Facebook Lady Gaga, você via Lady Gaga fãs, Lady Gaga Portugal, e a página dela oficial, que tinha foto, tal e E tal. ela é uma artista que interage E de ela é fato. uma, exatamente, ela é uma artista que ela apoia a comunidade LGBT, ela apoia muito essa parte de questões de saúde mental, depressão, ansiedade e tal. Então, tipo, isso pra mim foi muito legal, porque foi lógico numa época que eu tava, tipo, muito triste, porque eu tinha quebrado o contrato, que era muito importante pra mim, porque quando a gente é empresário, a gente foca nesse trabalho. E aí foi logo um começo, então, tipo, meio que Veio ela uma me deu um motivação batizado, assim, inesperada, vai, né? gay, vai lacrar. Muito bom, muito bom. Além de cantor e compositor, você também é produtor e já gerenciou carreiras no pop eletrônico. Como essa experiência te ajudou a construir sua identidade artística? Então, tipo, eu ficava muito tempo por trás dos palcos, né? Por trás do artista. E aí, quando essa cantora quebrou o contrato comigo, tipo, eu já tinha uma base. Que eu ressignifiquei isso também, porque isso durante muito tempo me fazia muito mal. Porque eu sou capricorniana, então plano de negócio pra mim é uma coisa que é muito chata, assim, eu fico muito aí em cima, eu sou muito workaholic e tal. E aí, quando ela quebrou o contrato comigo, eu fiquei muito chateado. Então, tipo, mas eu ressignifiquei e entendi que aquilo ali só me fez ter cada vez mais experiência para hoje ser empresário da minha carreira. Por exemplo, eu saber como eu posso fazer uma turnê internacional, como eu fiz no Chile em janeiro de 2019 e dezembro de 2019. Então, tipo assim, se não fosse eu ter passado por essas dificuldades, eu jamais saberia lidar com a minha carreira hoje em dia e transformar a minha ideia em um produto, né? Muito bom. Sua música tem uma forte conexão com a comunidade Ai, LGBT. amor. Como você enxerga a relação entre arte e ativismo? Cara, difícil essa pergunta, porque, tipo assim, quando se fala de comunidade LGBT, pra mim passa milhões de emoções na minha cabeça. É uma comunidade que eu defendo muito. Acho que a parte cultural a gente precisa cada vez defender mais, porque as pessoas confundem, né, o que que é cultura. Cultura, lógico, faz parte de dança, de teatro, música, etc, 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 artes plásticas, enfim. Mas a gente precisa entender que a cultura ela só existe porque existe um grupo social, uma comunidade que está ali representando aquilo e vai colocar na música, na dança, no teatro e etc e tal, a sua expressão, a sua história. Então eu acho que a gente na comunidade LGBT, a gente precisa cada vez mais codificar quem nós somos de verdade e esquecer um pouco, apesar de ser difícil, porque é uma realidade, deixar um pouco mais de lado esse código que colocaram que a gente somos pessoas muito limitadas e tal. Isso aí é um problema que existe estrutural, que a gente vem quebrando, que pessoas no meu passado, sabe, na história da comunidade, vêm tentando driblar essas situações para que hoje a gente esteja aqui, eu esteja aqui numa televisão falando a respeito disso. Então, eu acho que tipo, a gente precisa intensificar cada vez mais a cultura e entender que a arte, sim, a gente tem música, a gente tem dança, a gente tem vários artistas incríveis. Então, tipo, a gente precisa entender cada vez mais o que é cultura e também potencializar cada vez mais o que é a arte, né, LGBTQIA+. Bom, o cenário musical independente ele é muito desafiador. Muito, Quais foram amigo. os maiores obstáculos que você enfrentou ao longo da sua trajetória? Cara, eu posso dizer que, tipo assim, talvez vão me tacar um ovo quando eu vou respondendo isso, mas eu acho que o maior desafio fui eu, porque eu acho que quando mais a gente estuda, né, e eu estudei muito para conseguir as coisas que eu consegui, mas eu acho que quando mais a gente se estuda, mais a gente se prepara. E também o caminhar da coisa toda faz a gente chegar cada vez mais longe, assim. Também a gente tem que respeitar isso. Mas a gente estudar cada vez mais é o que faz a diferença, sabe? Porque são muitos desafios que a artista encontra, muito mais desafios quando a artista LGBT tenta se projetar dentro de várias construções sociais, questão de mercado de entretenimento. Então não é fácil você se promover, não é todo lugar que vai te contratar, não é toda imprensa que vai comprar o seu projeto. Então eu agradeço demais vocês terem me recebido aqui. Isso aqui é muito importante, não só para mim, mas para toda uma comunidade LGBTQIAPN+, de Maricá. Então, tipo assim, foram muitos desafios, mas acho que o meu maior desafio fui eu mesmo, entendeu? Porque eu poderia ter procurado alguma terapia em alguns momentos para me deixar mais forte. Eu poderia, de repente, sabendo como eu poderia lidar com a minha saúde,
emocional, eu poderia ter ignorado determinados acontecimentos, mas também todos os acontecimentos me fizeram chegar até na consciência que eu tenho hoje. Então, acho que os maiores desafios fui eu e eu mesmo. Mas, tipo, porque os outros desafios estão aí para ensinar a gente. Então, não é o problema do outro, sabe? É a maneira que eu recebo isso. Tem muito a ver com o autoconhecimento, né, Rui? E também, tipo, eu comecei muito novo, eu tinha 23 anos, sabe? E eu comecei a representar artistas com 14 anos de idade. Então, tipo, são muitos desafios. Pô, com 14 anos você lidar com um contratante. O cara chegar e falar assim, eu não quero comprar o teu projeto. Aí tu fica, cara, começando a comprar meu projeto, por favor, moço, compra o meu projeto, sei lá o quê. Então, tipo assim, é complicado, mas eu acho que quando mais, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tá falando para um monte de pessoas de todas as idades, eu acho que quanto mais a gente trabalha essa questão emocional com terapia, com alguma religião, com alguma coisa que te faça se sentir potente, eu acho que é o mais legal, entendeu? A sua sonoridade, ela mistura diferentes influências de artistas e de estilos. Quais artistas e quais estilos te inspiram mais? Ai, amigo, as mulheres, né? Britney, Beyoncé, Lady Gaga, Sandy, Kelly Key, tem vários, assim, eu gosto bastante. Hoje a gente começa, tipo, vir mais pra comunidade LGBT também, né? Tem a Pablo Vittar, tem a Glória Groove, uma infinidade de artistas de independentes que também estão aí lutando bastante. Então, tipo assim, todos os artistas que hoje têm uma pauta que eu me inspiro. A pauta do pop antigamente era muito a questão da dança, né? Eu sou uma pessoa muito, tipo, que sou apaixonado por performance, palco, que vai descer, vai subir, vai pegar fogo. Maricá, Quaquá, por favor, me dá esse presente, Quaquá. Então, Isso tipo então assim, mexe muito na hora de você criar, né? Vem muita todas coisa. essas Eu amo divas esse na tipo sua de cabeça, show. né? Eu amo esse tipo de show. Então, as divas, os artistas LGBT são todos que me inspiram, assim. E Tim Maia, gente, eu tenho que falar agora, eu sou apaixonado por Tim Maia. A voz dele, tipo, a forma que ele fazia as Bom composições, que você nossa. tem referências nacionais e internacionais, né? Tem, Mescla amigo. bem isso, né? Boive, Maricá tem crescido como um polo cultural. Qual é a sua relação com a cidade? Como você vê o cenário musical em Maricá, principalmente voltado para o público LGBT? Eu acho a cidade de Maricá, eu moro aqui há 31 anos, né? Então eu vi todo o crescimento da cidade, sabe? E isso pra mim, tipo, é muito inspirador. Faz com que a gente queira estar cada vez mais vincado dentro da cidade. Eu comecei meu trabalho aqui, mas depois de um tempo eu fui pra fora, fui até pra fora do país, tal. E hoje, depois da pandemia, né, que tipo, eu fiz 2 turnês no Chile, eu tinha turnê em Porto Rico, em Argentina também, mas com a pandemia isso atrapalhou muito meu plano de negócio, né, de divulgação também. Então eu fiquei mais aqui dentro de Maricá. Montei a minha empresa, comecei a atuar mais no mercado aqui dentro da cidade. Eu acho que é uma cidade que abraça muito as pessoas que moram aqui. Tem muito artista que talvez se saísse daqui não ia ter muito espaço. Então eu vejo isso e acho que Maricá tem isso. Mas para a comunidade LGBTQIA+, isso tem se tornado tipo um desafio. E um desafio para a gente também, porque a gente como artista, a gente toma tanta tapa na cara por ser LGBTQIA+, que quando a gente vem para uma cidade que é tão aberta, a gente acha que vai ter uma facilidade da gente conseguir esses espaços. Mas ainda a gente tem que entender que estamos num mundo que está em desconstrução, sabe? Então, eu acho que a cidade de E Maricá tem muita competição ainda, né, tem Rui? muita competição, tem muito tudo. Então, eu acho que aqui é uma cidade que realmente é uma cidade dos sonhos, as pessoas sonham em vir para cá. E nessa parte cultural tem muita acessibilidade. Eu faço vários projetos com a Secretaria de Turismo e, cara, se não fossem os projetos que eles executam, talvez, tipo, seria bem difícil, assim, algumas coisas, pós-pandemia. Então, tipo assim, eu acho que a cidade tem vários projetos legais. Eu acho que, tipo, também precisa ter um pouquinho mais de visibilidade na pauta LGBTQIA+, porque como é uma cidade que realmente é uma cidade dos sonhos, eu acho que trazia mais essa visibilidade, isso só gera valor cada vez mais para Maricá. Com certeza. A música pop está sempre evoluindo, né? Como você enxerga o futuro do gênero no Brasil? Ai, gente, tipo, o Brasil ele tem uma cultura muito ampla, né? Mas, cara, eu ficaria muito apaixonado se a gente, de alguma maneira, com a nossa brasilidade, lógico, não perdendo a nossa essência, mas que se a gente conectasse um pouquinho com o reggaeton. Porque eu amo reggaeton, gente. Eu amo demais. Eu fui no Chile, tipo assim, eu fiquei apaixonado, cara. E depois Muito que eu bom. comecei a estudar a cultura de lá, o reggaeton, eu gosto dessa batida. É uma batida latina, é uma batida da nossa América do Sul. Eu sou apaixonado. Então, se pudesse misturar um funk. Se bem que a Anitta já faz isso, né? Ela traz o funk, ela traz o samba, ela traz o sertanejo, traz o reggaeton também. Então, tipo, eu gostaria muito que tivesse mais reggaeton, ainda mais aqui em Maricá. Muito bom. E se você pudesse colaborar com um artista nacional ou internacional, quem seria e por quê? Eu queria que fosse a Britney, mas ela. É um sonho aí, né? Ai, amigo, amor, cara, eu cresci com Britney, gente. Tipo, amo muito, de paixão. Seria uma mistura bacana.
Você tem algum projeto vindo por aí? Pode dar um spoiler pra gente? Quais são as novidades para Amigo, eu sou 2025? capricorniano, né? Então, o que eu mais tenho é projeto. Hoje a gente está com a Nação Alarde, que é uma associação de artistas LGBTs aqui da cidade, que ela vem crescendo cada vez mais. Inclusive, quero agradecer a todas as pessoas que estão junto nesse movimento. Tem a minha produtora, Farpan Entretenimento. Tem meus blogs de carnaval aí, que também é o bloco Zona do Boive, que é um bloco que a gente já desfila aqui na cidade junto com a Secretaria de Turismo durante 5 anos. Agradeço muito as pessoas da Secretaria de Turismo que fazem parte desse projeto. Se não fosse vocês visitando essa visibilidade, como eu já falei, talvez seria muito difícil você conseguir colocar um bloco na rua, mas por causa de vocês a gente consegue colocar ainda mais um bloco LGBT, então eu agradeço muito por isso. Tem a Incubadora de Cultura, que a gente está voltando aí e brevemente com um projeto Incuba Cultura na Praça, da Incubadora de Cultura que eu faço parte. E também eu estou lançando uma linha de roupas agora, uma coleção que eu estou lançando, que é a Zona Del Boive. E aí também vocês podem entrar lá no meu Instagram, que vocês vão ver lá. São várias blusas, eu que faço as estampas. Criatividade minha, além da dança, da música. É um artista multifacetado. Eu estou fazendo essas estampas também. Então vocês podem comprar lá e ajudar uma gay a pagar as contas. Amigo, para encerrar então, Boive, deixa pra gente aí uma mensagem que você gostaria de deixar mesmo para os seus fãs, para as pessoas que Compra seguem na sua trajetória e também para artistas de Maricá que estão começando, artistas do Brasil. Que recado você deixa para eles? Gente, estudem, façam terapia, é muito importante, se conectem com aquilo que vocês acreditam de verdade, não façam com as outras pessoas o que vocês não querem que façam com você. Se você está aí nesse meio, ajuda, contribui com outra pessoa que está começando, isso é muito importante. E sigam os seus sonhos, é muito difícil, não é fácil, mas a dificuldade serve para mostrar o quanto a gente é forte. Então, amor, só mete bronca e vai. Maravilha, querido, obrigado aí. Obrigado! Ótimo receber você, sucesso aí. E que você continue brilhando muito. E muito dinheiro. Alô, pessoal! Hoje o Revista Maricá veio a um dos destinos mais encantadores da nossa cidade, a orla da Praia de Ponta Negra, um lugar que já era lindo por natureza e que ficou ainda mais especial com a revitalização da orla da praia e do canal. Quem conhece esse cantinho de Maricá sabe o quanto ele é importante para moradores e turistas. Ponta Negra não é só uma das praias mais visitadas da cidade, mas é também um cartão postal cheio de história e tradição. A nova orla trouxe mais conforto e acessibilidade para quem gosta de curtir esse visual incrível. Agora temos um calçadão renovado, perfeito para caminhar, pedalar ou simplesmente admirar o mar, sem falar na iluminação, no paisagismo e nos espaços de convivência, que deixam tudo ainda mais bonito e convidativo. E olha só como ficou o canal de Ponta Negra. A revitalização valorizou ainda mais esse ponto tão especial, onde um encontro do sistema lagunar com o mar cria um cenário deslumbrante. Agora, além do visual incrível, o local também está mais organizado, para quem gosta de esportes náuticos ou quer aproveitar um passeio tranquilo sobre as águas. Claro que não dá para falar de Ponta Negra sem lembrar das ondas perfeitas para o surf e do mar que atrai gente de todas as idades. Seja para um mergulho refrescante, uma caminhada na areia ou um dia de sol com a família, essa praia é sempre uma ótima escolha. E você já conhece a Praia de Ponta Negra? Tem alguma história especial que aconteceu por aqui? Conta pra gente nos comentários que vamos adorar saber.
A gente se encontra no próximo destino do Revista Maricá. Até lá! Correr é mais do que um esporte, é um estilo de vida. No quadro de esportes de hoje, vamos conhecer a história da equipe Maricá Runners, um grupo que há 8 anos reúne atletas amadores e pessoas com deficiências, com os propósitos de promoção da saúde, da amizade e do companheirismo, através da corrida. E para saber mais sobre essa iniciativa inspiradora, recebemos um dos fundadores, Márcio Rocha, e o professor Vitor Rangel. Sejam bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui no Revista Maricá. Obrigado, boa tarde. Então já começa contando pra gente como é que surgiu a ideia de criar a equipe Maricá Runners e qual foi o maior desafio no início? Então, boa tarde. Foi assim uma coisa inesperada. A gente se reuniu e começamos, a gente já tinha um treino que não era nada programado. A gente começou, na realidade, um grupo de amigos. Todos conhecidos, o mesmo núcleo ali? Todos conhecidos, e a gente... uns treinavam em outros locais e acabou migrando para treinar com a gente. E a gente não tinha nome, só treinava. E todo mundo de Maricá? Todo mundo de Maricá. E aí, de repente, a gente surgiu a ideia, né? As meninas que tem lá no grupo, Flávia, Cláudia, tiveram a ideia, vamos criar camisa, nome. E aí eu falei só, tem que ir para algumas competições para poder você se identificar também com outras equipes, ver o que outros corredores estão fazendo. Divulgar a marca, né, que estava nascendo. Divulgar a marca, sem essa intenção de divulgar a marca. E aí acabou que ficou Maricá Runners, e foi assim muito no momento que Maricá estava carente de divulgação de marca, que foi uma época que o Eduardo Paz falou umas besteiras no ano passado, e aí onde a gente ia, a gente tinha aquele acolhimento, né? É de Maricá, aí o povo já acolhia a gente. Que bacana. Então, é a única equipe, né, que tem o nome da cidade. Qualquer outra equipe que você procurar por aí, ela tem o nome do treinador. Caso eu, treinador, Vitor, treinador, a maioria das equipes é o nome dos treinadores. Até para divulgar um trabalho do profissional. Do próprio treinador. E no nosso caso, não. A gente é um nome... Divulga a cidade, né? Que divulga a cidade, leva para todos os cantos. E o que vocês acham que faz de Maricá Runners se destacar dentre os grupos de corrida aqui de Maricá? Quer responder? Respondo. Vamos lá. Assim, a gente não leva como competição. A gente leva na amizade, na esportiva, saúde e bem-estar. Então, essa é a missão, né? Promover a saúde e o bem-estar. Entendeu? Então, a gente é bem acolhedor. Entendeu? Então, a gente não usa aquilo ali como competição. Não sou eu contra você. Sou eu contra eu mesmo. Para superar os meus limites e me sentir bem. Então, é justamente isso que vocês divulgam, né? Além do esporte, o grupo tem um compromisso muito forte com a amizade, com o companheirismo. Como isso reflete na vida dos treinos? Então, reflete de maneira bem leve. No dia a dia mesmo. Reflete de maneira bem leve, porque a gente acaba se sentindo bem. Né? Por exemplo, eu não conheço você, conheci na corrida, então a gente leva além da corrida, gera uma família, acaba se tornando uma família. Então, um cotidiano bem leve, bem tranquilo. E quando começaram, quantas pessoas hoje? Você já tem mais ou menos quantas pessoas que fazem parte, assim, de forma fixa no grupo? Umas 100 e poucas pessoas. Bastante gente. Quando começou, a gente começou com 3, 4, 5, aí foi crescendo. Numa semana, na outra semana já tinham quase 10, e quando a gente viu, tomou um vulto. E assim, a essência da equipe é a gente se ajudar. Então, todo mundo se ajuda. Quando você acaba de fazer o seu treino, a sua prova, você pega a bandeira, vai lá e abraça o outro e traz aquele outro que está iniciando, que está com uma certa dificuldade. Então, a pessoa se sente acolhida. Quem já está mais tempo incentiva quem está chegando. Exatamente. Isso é passado de um para o outro. Então,
Aquele que é iniciante hoje, daqui a um mês, 2, ele vai fazer esse mesmo papel de acolher alguém que está chegando. Isso é muito bom. E como vocês organizam as viagens, assim, que acontecem até mesmo pelo país? Tem alguma história marcante até agora que vocês possam dividir com a Pô, gente? tem muito, né? Muita coisa. Então, a organização a gente faz de acordo com a equipe que vai, com quem se propõe a viajar. Por exemplo, a gente está organizando agora para ir para as 10 milhas da Garota, no Espírito Espírito Santo, Santo. que vai ser em setembro. E a gente, depois de sofrer alguns revés, a gente chegou à conclusão que o melhor caminho é viajar de avião. Porque você compra um pacote, cada um paga o seu, você não precisa estar colhendo dinheiro no dia a dia de ninguém, cada um passa o seu cartão, o seu Pix, faz do jeito que dá para si. A gente só direciona, ó, nós vamos no voo de 6h40 da manhã, o pacote é esse aqui, o hotel é esse aqui. Para tentar alinhar aí todo mundo no mesmo hotel. Para Aquele botar grupão família mesmo. Cada um faz o seu, mas há toda uma coordenação para que possam ir no mesmo local, no mesmo correto. avião, no mesmo Bem hotel, organizado. ficar próximo. Exatamente. Aí a gente manda fazer uma camisa especial para aquele dia, para viagem, e aí vai. E Maricá Running também tem corridas aqui mesmo na cidade, né? Como esses eventos, vocês acham que esses eventos, eles contribuem para a cultura da corrida em Maricá? Isso aí é uma pergunta importante. Assim, quando a gente teve a ideia de fazer a primeira corrida aqui, a gente pensou exatamente nisso, em divulgar, criar uma cultura, porque a gente vai hoje em qualquer outro município, ele tem vários eventos de corrida. E aqui a gente tem essa carência. Então, tanto no poder público como na iniciativa privada, a gente não vê eles terem um olhar para esse segmento, que é um segmento que gera renda e gera produção, gera benefícios na rede hoteleira, nos restaurantes. Quando a gente faz um evento que a gente bota 1.000 pessoas, são 1.000 pessoas dentro da cidade trazendo coisas, trazendo dinheiro, trazendo cultura, participando da Além do atividade. esporte, movimenta a economia, Movimenta a movimenta economia, movimenta tudo. Quando a gente pensou nisso, a gente pensou assim, né, conversando, a gente falou assim, pô, vamos fazer as corridas para tentar criar essa cultura das pessoas gostarem. Em vez da gente ir correr em Niterói, ou em Cabo Frio, ou no Rio, Por que não trazer por que não fazer de lá aqui? para cá? Não somente a gente sair daqui para ir a outros. E movimenta também o Cidade, turismo, né? Pessoas de outras sim. cidades vêm conhecer a nossa, Porque né? não vem só você, corredor. Vem sua esposa, vem seu filho, vem O a primo, o namorada. irmão. Então, não vem só uma pessoa, vem sempre mais alguém. Márcio, você falou que atualmente tem mais de 150 participantes, é isso? Temos, E quem são esses participantes? Qual o perfil dos participantes? Idade, o mais novo, o mais velho, mais homem, mais mulheres? mais Conta pra mulher. gente. Mais mulher, Mais mulheres, graças a Deus. Tem uma explicação por que tem mais mulheres? Eu acho que as mulheres estão Elas mais gostam mais do esporte? elas estão mais ativas, né? Os homens estão muito assim. Hoje eu até brinquei e falei assim, pô, no treino da manhã hoje tinha três homens contando comigo e mais eu tinha acho 15, 14 ou 15 mulheres no treino da manhã, de 6 horas da manhã. E aí, assim, eu até brinquei e falei assim, gente, ó, não posso falar besteira não, porque pô, se essas mulheres resolverem bater na gente, haja perna para correr, né? E a idade? Normalmente, de que idade? Quem é a mais nova, o mais novo e Então, o mais velho? Não tem certa idade, porque é aberto para Todas as idades. idades. Inclusive, no treino da noite tem uma moça lá que leva a filhinha, que ela vai de bicicleta do lado da mãe. Eu comecei a incentivar ela, vem com short, bota um tênisinho, que ela ia acompanhando a mãe para levar a mãe no treino e ficava olhando. Daqui a pouco ela começou a se interessar. Eu falei, bota um tênis. Hoje ela já treina com a gente. Não só ela acompanha a mãe, ela vai treinando. Mas assim, falando de idade, a gente tem pessoas de 70 e mais, temos pessoas de 60, de 50, de 40, enfim, todas as faixas etárias. E aí a turma mais nova. E fala para mim, como é estruturado o treino nos diferentes polos que existem hoje do Maricá Runners? Como é feita essa preparação dos atletas? Então, a gente hoje, nós temos hoje 4 polos, 4 locais espalhados pela cidade.
A gente tem Parque Nancy, Condado, ou a Praça Linear do Flamengo e Araçatiba. E aí depende muito do perfil de quem está treinando ali. A gente tem atleta que já está num nível bem elevado, já correndo numa velocidade, Tem os mais mais avançados, que estão avançados, começando. exato. Tem aquele intermediário e tem ainda aquele bem iniciante. E a gente tem o que a gente mais gosta, que é aquele pessoal que até a gente brinca, que fala que é com terapia, né? Que é aquele pessoal que vai só para terapia, para bater papo, para conversar. Não atrapalha em nada, a gente leva de boa e trabalha também esse lado da terapia, um pouco de terapia ocupacional. Correr é terapêutico, né? Correr é Então acaba terapêutico. tendo essa ajuda também, né? Exatamente. E para quem quer começar a correr agora, quais são as dicas essenciais que vocês dão aí para essas pessoas? Então, Como é que o grupo pode ajudar? o grupo vai acolher ele como qualquer um outro, né? Basta a pessoa querer. E hoje a gente não pode forçar ninguém a fazer nada que não queira, né? Então, assim, é calçar o tênisinho e vem com a gente. Em Pela- geral, a gente acha que correr é um esporte barato, ter um Sim. tênis apropriado e disposição, né? No Exato. primeiro momento, sim. Mas depois Você- a Mas depois pessoa... a gente vai com o que quando tiver. vai a fundo na situação, você vê que não é, vou botar um tênis de Aí quer correr, investir melhor é no só- tênis, melhor numa roupa, numa camiseta adequada. Aí Aí vem começa as alimentação, corridas, hidratação. alimentação, nutrição. Uma coisa importante, bom. até pegando um gancho, é falar que a equipe ela tem um grupo multifuncional que apoia. Então, a gente tem as nutricionistas, a gente tem o fisioterapeuta que está sempre dando um apoio, suporte para o atleta, Bacana. independente se é iniciante, se é corredor de elite, que nem o pessoal fala, não tem problema. Todos passam pelo mesmo processo e todos vão ter o mesmo direito. A gente não tem privilégios, não tem regalia para ninguém. O privilégio é vocês estarem conosco, correndo no dia a dia, nos treinos. Esse é o privilégio que a gente tem. Vocês comentaram aí que a corrida acaba sendo uma terapia também, né? E como é que vocês percebem justamente essa melhoria na qualidade física e mental dos participantes? É perceptível? Vocês têm essa percepção? Muita coisa. Tanto que essa deixa eu responder, porque eu vou contar um Eu já sei detalhezinho. qual é. A gente teve uma situação que, quando acabou o treino, teve um atleta que veio e me chamou e falou assim: eu posso falar com o senhor? Eu falei assim: claro, pô, pode falar, o que aconteceu? Eu quero lhe agradecer muito, porque eu fui na consulta hoje cedo com o meu psiquiatra e ele falou que o meu remédio é a corrida. O meu remédio não é esses terapêuticos que eu tomo. O meu remédio é correr, porque depois que tem 2, 3 meses que eu estou correndo com vocês, e daí para frente eu não posso parar. A única coisa que eu não posso parar mais na minha vida é correr. E realmente, ela, quando ela chega lá, ela é uma alegria só, ela se solta, aí o marido dela brinca e fala assim: gente, ela está medicada, tá? Ela não está. Então, assim, a gente sente a Isso é gratificante, espontaneidade. né, Pô, Márcio? isso é maravilhoso. Isso é o maior pagamento que pode ter para a gente, é exatamente a gente ver as pessoas bem, ver a pessoa sair um pouco da depressão, daquela solidão que às vezes a pessoa está vivendo. Então, vai para ali, a gente... Tem também o caso daquela senhorinha do condado, né? De muleta, hoje ela não usa mais É muleta. isso que eu ia te pra perguntar. andar. Há algum caso de superação? Talvez sim. essa seja a história. Alguém que tenha dividido Qual o com nome dela? vocês. Não, pode, não fala nome, melhor não fala nome não, Não? para não... Uma das participantes. É a participante que ela 70 a mais e mal andava, usava muleta. E hoje, devido aos treinos da corrida, ela não usa mais muleta. Fortaleceu. Tá. Fortaleceu outra pessoa. E eleva a autoestima também, né? Sim, com certeza. Quando a gente leva, às vezes, a pessoa para uma competição, igual a gente foi para Paraty, a gente todo ano vai a Paraty no final do ano para fazer as competições lá. E aí, assim, é uma alegria, é uma felicidade. Tem gente que vai que nem corre, só vai só para ficar junto, participar, bater papo, fazer aquela resenha maravilhosa que a gente gosta. E uma coisa importante também, que eu acho que é importantíssimo a gente deixar aqui registrado, é que, além disso, a gente ainda faz algumas ações solidárias. Por exemplo, essa corrida que a gente vai organizar agora para o dia 29 de junho, ela é uma corrida solidária. Então, parte do que vai ser usado, vai ser adquirido, vai ser pago, né,
ele vai ser benefício para as instituições da cidade em forma de doação. A gente faz o Natal Solidário todo ano, a gente faz Pô, é maravilhoso aquilo lá. Realmente vai além do Vai esporte, além né, do da esporte. atividade física. A gente né? junta e ao longo do ano, às vezes faz rifa, às vezes a gente sai, Faz um né, almoço, uma se feijoada, aborrece lá para arrecadar dinheiro e no final do ano a gente vai no depósito, compra brinquedo, é só brinquedo. A para gente as só doa crianças. brinquedo e no dia 25 de dezembro a gente sai em carreata, Mamãe Noel, Papai Noel em cima do Que carro, maravilha. fazendo barulho, acordando o povo, que a gente, corredor, acorda Acorda cedo. cedo, tem que distribuir Né? cedo. Então, também. 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, a gente já está Já tá na na rua rua. distribuindo brinquedo. É uma alegria muito grande isso, é um prazer que a gente tem, assim, eu tenho isso aí como uma coisa, uma atividade além da corrida, né? É uma atividade física e para a alma também. É. Infelizmente, nossa conversa está chegando ao fim, mas divide aí com a gente, então, qual o calendário do Maricá Runners para esse ano agora de 2025, né? E faz o convite para a galera poder conhecer aí o projeto e fazer parte também. Eu falo o calendário, tu faz o convite. Então, Perfeito. então assim, ó, nosso calendário, a gente tem, a princípio, a gente tem, primeiro falar dos treinos, a gente tem treinos regulares durante a semana, segunda, sexta, sábado locais aleatórios, então a gente marca numa praia, marca na cachoeira, marca na montanha, mas todo final de semana também tem treinos. É só olhar lá no nosso Instagram, tem lá direitinho lá os dias. Qual o arroba? Sabe do Instagram, da página? Arroba Maricá, Maricá, underline, Runners. Que nem tá aqui, Maricá, underline, Runners. Maravilha. E a agenda mesmo, assim, de eventos, a gente acabou de fazer essa Mais Mulher, né, que foi uma corrida dedicada em homenagem às mulheres da corrida e da cidade. Depois, agora, a gente está programando essa para junho, que é Maricá Solidário, 29 de junho. Em setembro, a gente ainda não tem uma data ainda, mas vai ser a Night Run. E provavelmente em outubro, novembro, a gente vai fazer a Beer, né, que é uma corrida assim, especial, que a gente coloca a cerveja, aí a cada 1 quilômetro O ponto de hidratação é a hidratação é com cerveja, o chopp, né? A gente vai fechar, mas as anteriores sempre foi sucesso, né? Sucesso de público e sucesso de pessoas que teve a primeira acabou 1h da manhã, né? Tu tem uma ideia como é que foi boa o negócio. Aí sempre tem um show, a gente convida um artista da cidade para cantar, para tocar. E tem a estrutura toda que a gente contrata ambulância. Não é assim, bota na rua e vai fazer. Entendeu? Bacana, bacana. E agora faz convite. Quando você faz o convite, vai mostrando as camisas que você trouxe aí pra gente. Então é isso, galera. Venham conhecer a Maricá Runners. Nós treinamos de segunda a sexta, basicamente. Não tem desculpa. Tem Araçatiba, tem Parquinança, tem Flamengo. Então é isso. Vem com a gente. Condado. Condado também. E futuramente Itaipuaçu. Futuramente breve, estaremos ainda. Breve, Itaipuaçu. Márcio, Vitor, obrigado. Foi um prazer ter vocês aqui. Obrigado, amigo. Voltem sempre. Valeu. Obrigado pelo convite. Valeu. Você já parou para pensar por que os meses do ano têm esses nomes? Pois é, o nosso calendário tem uma história cheia de deuses, imperadores e até algumas confusões matemáticas. Lá na Roma Antiga, o ano começava em março e tinha apenas 10 meses. Foi o rei Numa Pompílio que adicionou janeiro e fevereiro para completar o ciclo. E os romanos não nomeavam só os meses, não. O primeiro dia de cada mês era chamado de calendário, o que deu origem à palavra calendário. Mas foi Júlio César quem resolveu colocar ordem na bagunça. Com a ajuda de astrônomos egípcios, ele criou o calendário juliano, bem parecido com o que usamos hoje. E agora vamos descobrir a origem dos nomes de cada mês. Janeiro vem do deus Jano, o guardião das portas dos ciclos do tempo. Fevereiro, por sua vez, vem de Februar, uma cerimônia de purificação dos romanos. Março era o mês dedicado a Marte, deus da guerra, mas também da fertilidade da terra. Já abril pode ter vindo de apério, que significa abrir, referência ao desabrochar da primavera. Maio homenageia Maia, uma deusa ligada à primavera e ao conhecimento.
Junho faz referência a Juno, esposa de Júpiter e protetora do casamento. Agora, uma mudança importante. O mês de julho antes se chamava Quinctílies, mas ganhou o nome de Július em homenagem a Júlio César. O mesmo aconteceu com agosto, que antes era Sextilis e passou a homenagear o imperador César Augusto. E os últimos meses do ano? Simples. Setembro vem de Septem, 7, outubro de Octo, 8, novembro de Novem, 9 e dezembro de Decem, 10. Isso porque no antigo calendário eles eram exatamente esses meses. Ah, e tem mais uma curiosidade. Você sabe por que existe o ano bissexto? Júlio César percebeu que o ano solar tinha 365 dias e um quarto. Então, a cada 4 anos, um dia extra era adicionado. O nome bissexto vem do fato de que esse dia era contado 2 vezes no 6º dia de março. Só que depois perceberam um errinho no cálculo e o Papa Gregório VIII fez mais alguns ajustes, criando o calendário gregoriano que usamos até hoje. E aí, já sabia dessas histórias? Conta pra gente aqui nos comentários. No Momento Pet de hoje, vamos falar sobre uma doença silenciosa e muito perigosa que pode afetar nossos animais de estimação, o verme do coração. Essa doença, chamada girofilariose, é transmitida por mosquito e pode causar graves problemas de saúde em cães e gatos. Para nos alertar sobre os riscos, sintomas e principais formas de prevenção, conversamos com a médica veterinária Júlia Soares. Júlia, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer ter você aqui no Revista Maricá. Júlia, então já fala pra gente o que é a girofilariose e como o verme do coração afeta cães e gatos. A girofilariose canina é uma doença transmitida através de um mosquitinho, tá? É uma larva que vira um verme de até 30 centímetros no animal. Pois é, as fêmeas elas chegam até 30 centímetros e os machos até 20. Então, essa larva ela vai crescendo na corrente sanguínea e conforme ela vai crescendo, ela precisa de mais espaço, ela vai para os grandes vasos, invadindo o coração, a artéria pulmonar, causando graves defeitos para os animais, como tosse, dispneia, problemas cardíacos, pneumonia parasitária e até a morte. Por isso que fala então que é o verme do coração, né? Porque é para lá que ele vai, né? E acaba entupindo as artérias, causando tromboembolismo, o animal pode infartar. Então, realmente é uma doença muito grave que a gente tem que realmente prevenir e se preocupar com ela. E não somente isso, pouca gente fala disso, mas essa doença é uma antropozoonose, que significa essa doença pode ser acometida pelos humanos. Desde o ano de 1979, ela é reconhecida pela OMS como uma antropozoonose. Na gente, é a girofilariose pulmonar humana. Então, assim, não é somente os animais que podem ser atingidos, humanos também. Muita gente não fala sobre isso. Muita gente não sabe, né? Muita gente. Você falou que a doença ela é transmitida pelo mosquito. É qualquer mosquito? Qual é a relação dela efetivamente com esse inseto, com o mosquito? Não é um mosquito da Aedes aegypti como a dengue, né? O Culex. Mas, assim, é um mosquito completamente comum que tem em qualquer lugar do Brasil. Então, é muito fácil de se passar. É só picando um animalzinho infectado e picando outro, que já é o suficiente para passar algumas larvas. Poucas larvas, em poucos meses, elas já se crescem e se multiplicam rapidamente. Então, assim, tem que ter um bom controle parasitário, né? E na nossa cidade é muito comum, né? Na cidade é muito comum. Lá no meu trabalho, toda semana tem vários casos sobre. E muita gente fala, nossa, se eu soubesse antes dessa doença, eu podia prevenir. Nossa, agora é tarde demais. E, Julie, quais são os principais sintomas? Os tutores devem ficar observando o que nos seus pets, nos cães e gatos? Intolerância ao exercício, dispneia, aquela falta de ar, tosse é muito comum, mas também tem muitos animais que começam assintomáticos. Então, por isso, quando a gente faz a prevenção, a gente faz um teste também se é positivo. Muitos animais que vão para a prevenção e fazem o teste já descobrem que é positivo sem nem ter sintomas. O bom que, assintomático, a gente sabe que tem uma menor carga parasitária, então o tratamento costuma ser melhor efetivo. Ao contrário dos animais que já estão apresentando sinais clínicos. Que é um tratamento mais demorado. É justamente isso. Essa doença ela pode ser confundida com outras enfermidades? Como é feito esse diagnóstico? Diversas doenças. Muitas doenças causam tosse, até uma simples gripe, uma pneumonia. Doenças cardíacas também geram tosse. Então, assim, muitas doenças podem ser. Muitos veterinários, eles subdiagnosticam.
Ou seja, acham que pode ser outra coisa, só uma pneumonia, e não vai até a parte do parasita. São 2 testes fáceis. Ou um teste rápido, que a gente coleta umas gotinhas de sangue, sai na hora o resultado, na frente do tutor. É super fácil de fazer, né? Ou a gente pega uma gotinha do sangue e coloca no microscópio. Já conseguimos ver várias microfilórias em uma gotinha só. Uma quantidade muito grande mesmo de parasitas. E o verme do coração, ele tem cura? Você chegou a comentar que em alguns Uhum. casos é mais fácil de tratar, até Uhum. mesmo quando o bichinho, o animalzinho ainda não tem, é assintomático. Mas tem Isso. cura? Como é que é esse tratamento Tem na cura. maioria dos casos? Tem cura, porém o tratamento é longo e caro. Mais um motivo para a gente pensar na A prevenção. prevenção é muito mais né? barata, né? O tratamento, a gente faz a associação de um antibiótico que mata uma bactéria que existe no interior da filária. Essa bactéria é responsável pela sobrevivência dela também. Então, a gente entra com esse antibiótico associado ao vermífugo, pode ser 2 tipos de vermífugo, ou comprimido mensal, um comprimido a cada 1 mês, ou a Prohar anual, que é uma injeçãozinha anual que a gente faz. Se o animal tiver positivado, aí a gente entra com um protocolo de tratamento, que é outro, né? Mas a prevenção é extremamente importante. E existe alguma raça que tem uma predisposição maior a apresentar a doença? Isso Uma tanto em raça cães não, quanto em gato? mas cães de pelo curto têm maior probabilidade de ser picado, Sim, né? sim. Embora os de pelo longo também, porque tem o narizinho, barriguinha, né? Só que tem uma Porém, área menor de exatamente. exposição, né? Então, cães de pelo curto têm maior probabilidade de pegar doença sim. Então, a prevenção é a melhor solução. A melhor solução. Quais são as medidas que os tutores devem tomar, então, para proteger seus pets? Uhum. Bom, o básico, como a gente faz a prevenção de dengue, né? Evitar água parada, local limpo. Quanto menos mosquito no ambiente, melhor. Melhor. Existem coleirinhas que impedem também que agem como repelente. Existem repelentes caseiros, como o óleo de nanonim, ajuda também. Mas assim, o A higiene do preventivo, local, do bichinho também. sem dúvida, até para outras doenças também que passam pelo mosquito, como a leishmaniose também, que é extremamente grave, né? Mas a prevenção principal é ou o comprimido mensal ou a injeção anual. Então, além dos cuidados que a gente deve ter com os cãezinhos e gatos, já normalmente de visita ao veterinário, o controle também do mosquito é essencial para combater a doença. Essencial, essencial. E no dia a dia tem algumas dicas que a gente possa passar para quem está assistindo a gente, para justamente evitar isso. Você já falou, evitar água parada, mas no cuidado mesmo com os utensílios do bichinho, a própria água que o bichinho bebe, tem algumas coisas que no dia a dia... No geral, não. Para girofilária, não, tá? O preventivo mesmo é fazer a medicação oral ou a injeção, porque o mosquito pica, não tem como não passar essa microfilária para o animal, né? O que a gente faz é matar ela antes que ela cresça, entendeu? Então, esse vermífugo, ele atua matando as microfilárias. Quando ela se torna adulta, aí já complica a situação. Aí a gente tem que entrar com antibiótico, é um tratamento que a gente tem que repetir o protocolo de tratamento. A gente entra com um protocolo de 30 dias, depois de 6 meses, outro protocolo. A gente só considera animal curado depois de 2 testes consecutivos no intervalo de 6 meses. Então, esse tratamento aí dura pelo menos 1 a 2 anos. Então, requer realmente dedicação do tutor, Muita né? dedicação. Agora, uma curiosidade, você falou que pode afetar também humanos, né? Confesso que eu também não tinha essa informação, né? A forma da gente evitar, então, a nossa contaminação é cuidando do nosso pet, né? Assim, não é tão E comum o nosso a tratamento gente também pegar. é longo? É Não, parecido? é totalmente diferente, porque a girofilária da gente não vai pro coração, vai só pro pulmão, entendeu? Só Então, pro pulmão. Só, né? detalhe grave, né? Só pro pulmão, mas é um tratamento longo e complicado também. E na medicina humana é muito subdiagnosticada. Muita gente demora muito para descobrir que é uma girofilariose pulmonar humana. Então vai para outros diagnósticos até descobrir. Muita gente não é tratada para doença. Mas assim, é uma coisa que a gente deve se importar, infelizmente. Bacana. Assim, realmente é uma doença séria e as pessoas têm que tomar cuidado e cuidar do seu pet em todos os aspectos, como você mesmo disse, até para evitar outras doenças. Júlia, então, para finalizar, vou pedir que você deixe um recado aí para os nossos espectadores, para os tutores, para que eles possam realmente compreender um pouco mais sobre essa doença e mostra para a gente o que você trouxe aí, um exemplo de um coração para ilustrar um pouquinho. Esse é um coração que foi contaminado? Isso, é de um cachorro infectado com a girofilariose. Aqui a gente tem um corte no coração cheio de vermes, não sei se você consegue ver. Sim, sim. Em todos os cantos, saindo Mostra um pouquinho pra gente ali pela pra câmera artéria, 3. pela veia, aqui, ó. Então, assim, é uma Dá doença pra que ver tá aí, perfeitamente. que é
totalmente quiser no ir nosso girando, pode ir girando meio, que vai mostrando. tá? E realmente acaba com a qualidade de vida dos nossos animais. Então, a gente que ama os nossos animais mesmo, a gente tem que se preocupar com a prevenção, tá? É uma prevenção fácil de fazer, tranquila, e quando a gente chega nesse estágio aqui, aí a chance da gente conseguir uma cura clínica para o animal já é um pouco mais baixa. Porque primeiro a gente tem que estabilizar o quadro clínico do animal, que está muitas vezes em quadro crítico, Debilitado, né? debilitado. Nesse estágio aqui, o animal já está muito debilitado, precisa de vários exames cardiológicos, de uma atenção muito maior, né? Então, assim, tem animais que a gente não consegue nem reverter a situação. Então, quanto antes a gente começar a prevenção, menor chance disso aqui acontecer, Perfeito. tá? Prevenção a gente tem em todos os lugares, em qualquer clínica veterinária, a gente vende todas as medicações, todos os veterinários de Maricá, de todas as cidades, estão cientes dessa doença. Procure seu médico veterinário para tirar orientações sobre isso. Cada animal tem uma forma de ser, né? Então, tem animais que preferem a medicação oral, que come junto com petisquinho. Tem animal que não gosta, que tem sensibilidade estomacal, então prefere fazer injeção anual. Então, a gente consegue resolver todas as situações e prevenir seu animal dessas doenças. Maravilha. Doutora Júlia, obrigado. Um prazer. Eu que agradeço, Até uma viu? próxima oportunidade. Tenho certeza que, assim como eu, todo mundo que está vendo a gente aprendeu bastante hoje. Obrigada. Fala, galera. Bem-vindos a mais um Dicas de Moda com o Ju Andrade aqui no Revista Maricá. A gente sabe que nem todo homem acompanha as tendências de moda de perto, mas todo mundo gosta de estar bem vestido, certo? E com a chegada do outono, surge aquela dúvida: como manter o estilo nessa transição entre calor e temperaturas mais amenas, sem abrir mão do conforto? Para nos ajudar nessa missão, ninguém melhor do que ela, a nossa especialista em moda, Ju Andrade. Boa tarde, Ju, seja bem-vinda. Boa tarde, é sempre um prazer estar por aqui. O prazer é sempre nosso. Ju, falando então de moda masculina, o que nós homens podemos esperar aí nessa transição de verão-outono para a moda de 2025? Agora a gente começa a guardar as bermudas e tirar as calças novamente do armário. A gente ainda consegue usar bastante coisa do verão nesse primeiro momento, onde as temperaturas ainda estão quentes durante o dia e vão ficando mais amenas mais para o fim do dia. E assim como a gente falou no último programa para as mulheres, a gente começa a usar um pouco mais esse efeito cebola, a gente acaba levando um casaquinho. Para os homens nada muda, a diferença é que depende do lugar também que está e o calor que você sente, né? Se você sente mais calor, se você sente mais frio, vai depender da textura aí para você poder levar para o seu trabalho, o que você vai fazer depois, se tem um encontro, se vai bater um papo com os amigos, né? Se vai ver o futebol durante a semana e à noite. Então, assim, vale a pena começar a se precaver ou deixar dentro do carro, dentro da mochila, né, numa pasta de trabalho, porque a temperatura começa a baixar um pouco mais no fim do dia. Ju, muitos caras querem se vestir bem, mas sem perder a praticidade. Quais são as peças essenciais para um guarda-roupa estiloso? Assim, acho que a gente pode sempre começar com o que é básico. É sempre bom ter camisas lisas, que combinem com mais quantidade de peças possíveis dentro do guarda-roupa. Então, assim, Ju, o preto e o branco? Não necessariamente. Vocês podem ter camisas diversas, de diversas cores, sendo que lisas. As camisas estampadas, elas são mais difíceis de utilizar, dependendo da composição. Apesar de muitos homens serem mais tradicionais, usar muito jeans, às vezes não gosta de uma camisa estampada, ou quer colocar, às vezes, uma sobreposição. Hoje você está com uma sobreposição, é exatamente isso. Você conseguir compor o look com peças que você tem disponível no armário. Então, as peças lisas, elas são muito mais fáceis de fazer essa composição. Então, sugiro que vocês, na hora de investir num primeiro momento, comecem com as peças de cores lisas. Que vocês gostem. Ju, precisa ser o preto e branco? Não. Pode ser azul, amarelo, vermelho. Lembrando que é válido experimentar. Homem normalmente não gosta de experimentar roupa. É mais resistente, né, Ju? Então, assim, vale a pena vocês experimentarem. Nem que leve para casa, experimenta. Se precisar trocar, volta na loja e troca, mas vale a pena experimentar. Porque o corte às vezes muda. Hoje a gente tem malhas diferentes, tipos de algodões diferentes sendo montados as blusas, que faz diferença sim. Às vezes uma fica um pouquinho mais encolhida, a outra é um pouquinho mais comprida. Então, experimenta sim, porque faz total diferença o caimento da roupa. Ju, e ainda falando das cores, as cores neutras sempre foram clássicos, foram um clássico no guarda-roupa masculino. Mas dá para vir com cores vibrantes, como foi na estação passada? Elas permanecem?
Assim, a gente vai começar a não ver elas nas vitrines, né? A tendência para a moda masculina também vai seguir o que a gente falou no último programa. A gente começa a ver tons mais terrosos, o cinza, um vinho, um bordô, um marrom. Então, a gente começa a entrar em tons que são mais neutros, mais frios. Mas isso não quer dizer que você não possa usar. Então, por exemplo, você está com tons quentes. Apesar da sua sobreposição ser um pouco mais fria, você está com um vermelho por baixo, que é um tom quente. Eu acho que vai da energia, da alegria, da personalidade que cada um tem. Você não precisa deixar de usar, porque a gente está entrando numa estação que os dias são mais cinzas. E eu digo que quando a gente começa a ter dias mais cinzas, eu sou fã da cor, de colocar uma cor nesses dias. Mas talvez seja um pouco mais difícil de sair para comprar roupas com cores. A gente vai começar a ver menos essas cores nas araras, nas vitrines. E o conforto é sempre uma prioridade na escolha dos homens, né? Quais são os tecidos que permanecem em alta, então, nessa estação? Mas, claro, mantendo também um tom aí moderno Assim, nas roupas. o tecido que está em alta mesmo é o linho. O linho é o tecido que ganhou tanto a mulherada quanto os homens. Assim, os homens já usavam bastante peças em linho, e aí o mercado ele abraçou bastante as peças em linho. Então, nesse primeiro momento de transição, camisa polo, camisa de algodão e o linho são mais adequados, porque são camisas mais leves, são tecidos mais leves para você fazer essa transição de temperatura, tá? Ah, Ju, mas eu gosto de uma camisa de botão com a manga mais comprida. Não tem problema nenhum. Quando você usa uma camisa de botão, você pode dobrar a manga, você pode deixar ela aberta, usar como sobreposição, usar inclusive para poder se proteger do frio no momento onde a temperatura baixa. Mas o ideal são tecidos mais leves, tecidos como tricô, lã, que são mais pesados, a gente deixa já aí na transição do outono para o inverno mesmo. Nesse primeiro momento, a gente pode dar uma segurada. E aí eu trouxe algumas opções, que é o que a gente vai mais ver agora nesse primeiro momento do outono, do verão para o outono, que são composições que são funcionais para qualquer momento da vida. E aí a gente pode pensar que eu vou para o trabalho, eu saio de manhã cedo, mas eu tenho um encontro depois, eu vou para um barzinho. As calças, elas de fato vão ganhar novamente as ruas. Então, e tem também o quesito sapato branco, né? Vocês vão ver muitos dos looks aqui com tênis. Eu acho que os homens também abraçaram muito essa ideia de deixar um conforto, porque o sapato nem sempre ele é confortável. Então, a gente pensa num look de uma forma geral. Uma blusa de algodão. A calça do nosso primeiro modelo, ela é uma calça mais trabalhada. Então, você consegue trazer uma elegância e conforto no mesmo look. Você não precisa estar todo de alfaiataria ou estar todo com um look mais informal. Mas é possível. No segundo, a gente tem uma camisa polo, que durante muito tempo era uma camisa que trazia a seriedade, né? As pessoas, quando estavam trabalhando, usavam a polo, o algodão, a camisa de algodão que está no primeiro modelo, O ela polo não quase era... virou um uniforme, né? Isso, a camisa de algodão ela não era utilizada para isso, era só para momentos mais informais, o que caiu por terra. Então, assim, a camisa polo, ela continua sendo bem vista. Então, você vê que também com uma calça de alfaiataria e o tênis branco. Já no nosso terceiro modelo, tem uma roupa um pouco mais descontraída, você vê pela composição, por ser mais descontraída, mas é uma camisa de linho, de botão, que você dobra a manga, deixa alguns botões abertos, então você pode ter o conforto, você pode trazer a cor também, é uma cor um pouco mais fria, mas é um verde, sai um pouco dessa paleta do terroso que o outono acaba trazendo, do cinza. Então, assim, dá para se sentir confortável e elegante com algumas dessas opções. Ju, e falando agora de acessórios, alguns homens são resistentes, mas dá para incluir essas peças aí no vestuário masculino? Dá, super dá. Tem que gostar, né? Eu trouxe algumas opções, assim, tem homens que gostam de cordão, outros gostam de pulseira, eu acho que tem que ser o que você gosta de usar, né? Então, assim, o que funciona? Um cordão fininho ou uma sobreposição de cordões também funciona. Tem gente que gosta de dourado, tem gente que gosta de prata. Tá livre para você escolher aí dentro dos banhos que a gente tem, dentro das peças. Mas funciona. Tem homem que super segura, sustenta esse look. Tem outros que gostam de ser mais neutros e deixar sair. Mas a gente tem o óculos escuro, que passou a ser também um acessório. E muitos homens também utilizam. A gente tem ali um primeiro modelo com uma roupa super confortável. Você olha para ele, você vê conforto. Mas ele tá com duas pulseiras. Uma
em cada braço, um óculos escuro na cabeça, mesmo estando de tarde, tá usando como um acessório. São os detalhes que dão um toque moderno pro visual. Né? Exatamente. Você não olha para ele e fala assim, é uma pessoa que saiu toda de preto. Não. Na segunda foto, eu tenho só mesmo uma composição de cordões para mostrar para vocês de casa que não são só mulheres que compram cordões. Que vários cordões. Exatamente. Também dá para quem gosta de utilizar cordão, dá para fazer uma composição legal. Né? E na terceira, eu trouxe a opção da shoulder. Hoje a gente vê shoulder, às vezes também aquelas pochetes que são usadas mesmo de forma invertida, não é mais aquela pochete de botar na cintura, mas que você usa... Bolsas a tiracolo, né? Exatamente. Então, assim, hoje a gente vê muitos homens utilizando bolsas também. Então, passa a ser uma opção para você que está em casa. Às vezes tem que carregar carteira, celular... Telefone, carregador, documento. É isso. Uma bolsa deixou de ser um acessório feminino. Ela também é um acessório masculino. Então, a gente precisa... entender primeiro qual é o perfil do que você gosta de fazer. Dá uma praticidade, né, Ju? É bem isso. Você falou um pouco aí do sapato branco, do tênis branco, né? E o que vai bombar na moda masculina quando a gente fala de calçado? Então, a gente mantém o tênis branco como calçado. Eu não vejo uma diferença tão grande de itens que vem, assim... Como sempre, a gente pesquisa para poder estar aqui, mas fiz uma busca e acho que o tênis branco está lá em cima ainda. Talvez alguns detalhes de cor passem a entrar mais. Tem algumas marcas que já têm tênis que ele é maior parte branco e tem algumas composições de cor. Então, assim, a gente vai ver um pouco também dessas peças, mas o tênis branco é o que continua dominando é o acessório que todos os homens gostam, que domina o armário de todo mundo. Eu acho que todo homem hoje tem um tênis branco dentro do armário. Se não tem, com certeza você vai fazer o melhor investimento comprando um. Assim, vale a pena ter, porque combina com todos os looks que montar. Ju, e para quem quer atualizar o guarda-roupa, mas sem gastar muito? O Dicas de Moda aqui sempre dá essa dica justamente para que você possa economizar, mas aí se manter atualizado no look, tá dentro da moda. Qual é a dica? Então, quando a gente pensa em montar look masculino, às vezes é um pouquinho mais difícil, porque os homens têm essa tendência de serem mais neutros. Então, o que eu sugiro para vocês em casa? Investir numa calça, que vocês possam usar diversos tipos de camisas lisas e uma sobreposição. Ju, o que pode entrar como sobreposição? Uma jaqueta, um suéter, e aí vai de acordo por onde vocês passam, o que vocês fazem ao longo do dia. Mas eu acho que pensar num look completo funciona muito bem. E depois vocês vão complementando com outros itens. Aí vocês pensam no acessório, acho que o tênis... Não precisa mudar o guarda-roupa todo, né, Ju? Vai colocando peça, muda aqui, o que vai de acordo realmente com o seu estilo pessoal. É isso, né? Compra calça, e aí compra algumas blusas, depois compra mais uma outra calça, e aí compra uma sobreposição que te agrade. E aí eu trouxe algumas sobreposições que podem agradar vocês, e aí vocês têm sempre que pensar que para onde eu vou, por onde eu passo, o que eu gosto, eu tenho que me sentir confortável. Então, dá para variar. Dá para variar com a calça jeans, com uma camisa social dobrada ou até o punho, né? Então, e você vê que todos os looks eles estão praticamente prontos, com acessórios, para quem gosta de acessório, mas 100% ali é o tênis branco dominando a moda. Então, dá para vocês arriscarem. Sentiu o calor, tirou o casaco, pode comprar uma jaqueta jeans. Se não quer errar, compra uma jaqueta jeans. Jeans combina com muitas coisas. Ou uma jaqueta de couro preta, também combina com muitos itens. Então, assim, vão tentando arriscar no que é mais neutro. O que vocês olham e falam assim, não, isso é neutro. E vão comprando nessa tendência, nesse formato. Porque acho que o risco de errar é muito menor. Ju, obrigado, adorei as dicas. Tenho certeza que a galera também entendeu que dá para estar na moda sem complicação. É isso, né? Com certeza. Até o próximo domingo com mais dicas para vocês, viu? Até, Ju. E você, curtiu as tendências? Conta pra gente nos comentários e continue ligado aqui no Revista Maricá. E assim chegamos ao fim de mais uma edição do Revista Maricá. Espero que você tenha curtido o nosso programa. Então já deixa seu like e conta pra gente o que você mais gostou. Agradecemos a todos que nos acompanharam até aqui. E para encerrar, hoje trouxemos uma citação do matemático, historiador britânico e Nobel de Literatura Bertrand Russell. Abre aspas. O problema do mundo de hoje é que as pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e as pessoas idiotas estão cheias de certezas. Fecha aspas. Um ótimo domingo e até a próxima edição do Revista Maricá.